Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade então à disciplina de hidráulica e vamos abordar aqui a parte de hidrodinâmica, mais especificamente o conceito de vazão. A gente iniciou então nossos estudos da disciplina de hidráulica com a parte de hidrostática, que é a parte da hidráulica que estuda os fluidos em repouso ou em equilíbrio, ou seja, quando a água está parada. Foi o que a gente viu, o conceito de pressão, como que a gente calcula a pressão no fundo de reservatórios, e até a pressão em pontos da rede de distribuição de água, e até mesmo em aparelhos sanitários em edificações. A partir de agora, a gente vai tratar então de outra parte da hidráulica, uma parte bem importante, chamada de hidrodinâmica, que está relacionada então ao estudo dos fluidos quando esses estão em movimento, ou seja, quando a água está se deslocando. Então, como vocês podem imaginar, esse estudo tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia. É um estudo de extrema importância, principalmente aí no nosso curso de saneamento. Então, a gente tem algumas imagens aqui de algumas aplicações. Então, a gente pode ver a primeira figura na parte de cima à esquerda, uma usina hidrelétrica. Então, a hidráulica vai ser importante para saber a quantidade de água que está passando pelas turbinas. Está diretamente associada aí à quantidade de energia que vai ser produzida por essa usina. Ou se a gente for dimensionar um canal, fazer a transposição de um rio, ou um canal artificial, eu preciso conhecer esses princípios da aerodinâmica para saber qual que vai ser a altura de água que eu vou ter nesse canal, qual que é a velocidade que a minha água vai escoar ao longo desse canal. Nas instalações hidrossanitárias, todo o dimensionamento de água fria envolve aí a parte de hidrodinâmica, para a gente saber dimensionar corretamente as tubulações que vão abastecer nossos pontos de água fria, chuveiros, vasos sanitários, pias, tanques, etc. Né? Se eu tenho aí na área de agricultura, quero saber a quantidade de água que eu vou necessitar para o meu cultivo, para irrigar o meu cultivo, então eu tenho que saber quanto de água, qual que vai ser essa quantidade, por quanto tempo eu vou ter que irrigar o meu plantio. A imagem na parte de baixo no meio, a gente tem a imagem da estação de tratamento de esgoto aqui de Florianópolis. Então, a área do nosso curso aí, tratamento de esgoto, tratamento de água, todo o dimensionamento dessas estações envolve a hidrodinâmica, para saber quanto tempo o meu líquido vai passar em cada uma dessas unidades, dimensionar as tubulações. E o último exemplo ali, combate a incêndios. Se eu tenho uma quantidade específica de água, eu preciso saber quanto tempo essa minha água vai durar para que eu consiga combater esse incêndio. Então, são algumas aplicações aí práticas da hidrodinâmica. Então, a parte da hidráulica é bem importante e que tem bastante aplicação no nosso curso. Então, quando a gente fala de hidrodinâmica, né, quando tem um líquido em movimento, é importante que a gente estude suas grandezas em relação a dois fatores principais, o espaço e o tempo. Então, a gente tem uma imagem ali no canto direito inferior. Imagine uma tubulação de água. Essa água está se deslocando do ponto A até o ponto B. Para que eu consiga determinar perfeitamente o movimento desse fluido, então de A até B, eu preciso saber em qualquer instante de tempo. Então, se eu vou estudar esse movimento ao longo de um dia, em todos os instantes desse um dia, eu vou precisar saber algumas características desse meu líquido e também em todas as posições, desde A até B. Então, que características são essas que a gente precisa conhecer? A grandeza e a direção da velocidade, ou seja, quão rápido esse meu líquido está se movimentando. A pressão, que a gente iniciou vendo na parte de hidrostática. A massa específica desse meu líquido e a vazão. A massa específica da água não vai variar ao longo do tempo, ela vai ser sempre constante. A pressão, as variações de pressão, a gente vai ver mais à frente. E o foco hoje desse vídeo vai ser de tratar mais sobre a vazão. Então, qual que é o conceito de vazão? A vazão expressa o volume de líquido que atravessa uma determinada seção por unidade de tempo. Então, a gente tem a nossa equação, que é a vazão. A partir de agora, a gente vai expressar ela através
da letra Q maiúsculo é equivalente a uma quantidade de líquido, a um volume, que a gente vai expressar com a letra V, por uma determinada unidade de tempo, um período de tempo que a gente vai expressar com a letra T minúscula. Então, a nossa equação, que é a vazão Q, equivale a um volume dividido por um intervalo de tempo. Esse é o conceito de vazão. Ele vai expressar quanto de água, no nosso caso, que é o foco do nosso estudo principal, é a água, quanto de água, qual que é a quantidade de água que passa por uma determinada seção, por um ponto, a cada intervalo de tempo. Então, como que eu posso determinar a vazão? Então, imagine que eu quero saber qual que é a vazão, por exemplo, de uma mangueira de jardim. Alguns de vocês devem ter mangueira em casa, imagine que tenham. Então, imagine que eu tenho uma torneira, eu abri essa torneira e eu quero saber qual que é a vazão que essa torneira, que essa mangueira, desculpa, me fornece. Então, como que eu posso descobrir isso? Eu devo descobrir inicialmente o volume de água que essa mangueira me fornece em um determinado período de tempo. Então, a relação entre volume e o tempo equivale à vazão. Então, reforçando nossa equação, Q igual V sobre T, que é a vazão igual ao volume sobre tempo. Então, um exemplo aqui é utilizar essa mangueira para encher um balde, né? Como é que eu vou conseguir saber o volume de água que a mangueira está me fornecendo? Eu vou precisar de um recipiente que eu conheça esse volume. Então, vou encher um balde com essa mangueira e cronometrei o tempo de 2 minutos. Sabendo que o volume do balde é de 10 litros, então é possível a gente calcular a vazão fornecida por essa mangueira. Então, eu sei que o meu volume do balde é de 10 litros e o tempo que levou para a minha mangueira encher esse balde de 10 litros foi de 2 minutos. Então, eu sei que o meu volume V igual a 10 litros e o meu tempo foi de 2 minutos. Então, utilizando a equação da vazão, vazão igual volume sobre tempo, a gente tem então o volume de 10 litros dividido por 2 minutos, que foi o tempo que a mangueira demorou para encher esse meu recipiente. Então, eu tenho uma vazão correspondente a 5 litros por minuto. Uma vazão é um importante parâmetro aí do estudo da hidrodinâmica, porque ela permite que a gente conheça qual será o volume de água em movimento em função do tempo que durar esse meu movimento. Então, nesse exemplo, a gente calculou que a vazão é de 5 litros por minuto. Então, a gente tem uma tabela aqui, do lado esquerdo, na coluna esquerda, com diferentes unidades de tempo e do lado direito, qual que vai ser o volume que essa mangueira vai me fornecer de acordo com o tempo que ela ficar aberta. Então, uma vazão de 5 litros por minuto é o mesmo que dizer que em 1 minuto que a mangueira estiver aberta, vai passar pela mangueira um volume de 5 litros de água. Então, se eu sei o valor da vazão, eu posso descobrir qual que vai ser o volume para diferentes períodos de tempo. Então, se eu tenho 5 litros em 1 minuto, durante 2 minutos eu vou ter 10 litros. Durante 3 minutos, 15 litros de água. E assim sucessivamente. Então, 5 minutos, vamos ter aí 25 litros de água. Para 10 minutos, 50 litros. E 60 minutos, equivalente a 1 hora, essa mangueira vai me fornecer um total de 300 litros de água. O que é importante a gente salientar aqui? Em todo o nosso estudo, a gente vai considerar sempre que a vazão é constante, ou seja, ela não varia ao longo do tempo. Então, nesse exemplo que eu dei da mangueira, quer dizer que se eu abrir o meu registro, eu deixei ele aberto ao longo de todo esse período. Se eu ficar abrindo um pouco mais, um pouco menos, essa vazão pode variar. Mas nos nossos estudos aqui, a gente vai tratar então que a vazão é sempre constante.
Então, por isso que eu consigo, né, estimar, ou até precisar, o volume que eu vou ter de água sendo fornecida a cada intervalo de tempo. Então, como eu comentei, a vazão é um dos parâmetros mais importantes aí no estudo da hidráulica, porque ela me permite, então, determinar o volume que vai ser fornecido de água de acordo com um determinado tempo. Então, a nossa equação é de que a vazão é igual ao volume sobre o tempo, mas se eu quiser saber o volume, então eu tenho que o volume igual a vazão vezes o tempo. Né? Pegando a equação da esquerda aqui em preto, Q igual V dividido por T, se eu quiser isolar o V, o meu volume, o T, o meu tempo, está dividindo, vai ter que passar para o outro lado, multiplicando com o Q, que corresponde à vazão. Então, a gente tem aí a equação do volume é igual à vazão sobre o tempo, que é o princípio que eu utilizei na tabela anterior para estimar o volume de acordo com diferentes períodos de tempo. Então, alguns exemplos práticos aí, quando é que a gente pode utilizar, então, essa relação de vazão e volume. Então, imagine que eu tenho um chuveiro e eu sei que a vazão desse chuveiro é igual a 12 litros por minuto. Então, quero saber qual que vai ser o volume de água utilizado em um banho que tem a duração de 8 minutos. Então, eu sei a vazão do meu chuveiro e sei o tempo que vai durar esse banho. Então, a partir da equação que a gente tem em vermelho, volume igual a vazão sobre o tempo, eu tenho a vazão, tenho o tempo. Então, o meu volume vai ser 12 litros por minuto, vezes 8 minutos, que é a duração do meu banho. Vocês precisam sempre estar atentos se as unidades de tempo estão equivalentes, ou seja, se elas são iguais. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma vazão de 12 litros por minuto e um tempo também em minutos, 8 minutos. Então, nesse caso, eu posso fazer essa multiplicação, multiplicando 12 vezes 8, eu vou ter 96 litros, que é o volume de água, então, que vai ser utilizado num banho que dure 8 minutos para esse chuveiro com essa vazão de 12 litros por minuto. Né? Então, 12 litros por minuto. Na vazão, a unidade de tempo, minuto, está dividindo. Então, vou acabar cortando esse minuto com os 8 minutos de duração do banho. Então, nosso resultado vai dar 96 litros. Nesse segundo exemplo aqui, a gente vai ter um pouquinho diferente. Então, é dado que a vazão média de um rio é de 47 metros cúbicos por hora. E uma barragem foi construída para armazenar água para abastecimento utilizando a água desse rio. Quero saber então qual que vai ser o volume que será armazenado 2 dias após o fechamento da barragem. Então, novamente aqui, nós temos um valor da vazão do rio e eu tenho um tempo, que vai ser o tempo de enchimento da barragem, que é de 2 dias. Só que a minha vazão, a unidade dela é metro cúbico por hora, enquanto o meu tempo está em dias. Então, eu não posso multiplicar horas por dias. Então, o primeiro passo vai ser transformar uma das unidades de tempo para que ela seja equivalente à outra. Então, a gente sabe que um dia corresponde a 24 horas. Como nosso período de 2 dias, então serão 48 horas. Então, agora sim eu posso fazer a multiplicação. Então, meu volume que vai ser armazenado na barragem é igual à vazão do rio vezes o tempo que eu vou levar para fazer essa medição. Então, tem a vazão de 47 metros cúbicos por hora vezes 48 horas, que vai ser o tempo de enchimento da barragem. Como resultado, nós teremos então 2.256 metros cúbicos. Então, dois exemplos aí que a gente consegue calcular o volume de água em função da vazão e do tempo. Eu trouxe esses exercícios para vocês começarem a observar também algumas unidades que a gente pode utilizar para expressar a vazão.
No primeiro exemplo, a gente tinha litros por minuto, enquanto no segundo nós temos metros cúbicos por hora. Então, vocês podem ver que são unidades diferentes, mas ambas expressam uma quantidade de água, um volume, que está sendo movimentada por unidade de tempo. Então, como foi visto anteriormente, a vazão pode ser expressa por diferentes combinações de unidades de volume e tempo, de acordo com a situação em questão. Então, a gente pode expressar a vazão, por exemplo, de rios, de usinas hidrelétricas, estações de tratamento de água e esgoto, captação e bombeamento, de aparelhos sanitários, como chuveiros, torneiras, pias, vasos sanitários, etc., como mangueiras, dentre outros. De acordo com o que eu estiver medindo, né, eu vou ter uma quantidade maior ou menor de água sendo movimentada, então eu posso utilizar unidades diferentes. A unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas é o metro cúbico por segundo, mas nem sempre essa vai ser a unidade utilizada em função justamente dessas grandes variações que a gente tem entre diferentes aplicações. Então, para o volume, a gente tem o metro cúbico, mas também a gente pode utilizar a unidade de litros, representada por um L maiúsculo. Então, a gente vai trabalhar bastante com essas duas unidades, metro cúbico e litros, e as unidades de tempo, a gente tem ainda mais variações, né? A gente pode ter segundos, minutos, horas e dias. Então, nós temos aí inúmeras combinações possíveis para expressar a vazão. Metro cúbico por segundo, metro cúbico por minuto, metro cúbico por hora, metro cúbico por dia. E mudando a unidade de volume, né, o mesmo serve para litros. Posso ter litros por segundo, litros por minuto, litros por hora ou litros por dia. Lembrando que a unidade do Sistema Internacional é de metros cúbicos por segundo, mas é muito comum que a gente utilize outras também de acordo com o que a gente estiver medindo. Como nós temos então essas diferentes formas de expressar a vazão, é importante que a gente saiba transformar esses valores entre as diferentes unidades. Então, reforçando aqui algumas relações entre as diferentes unidades de volume e de tempo, que é o que corresponde à vazão, né? Vazão é volume sobre tempo. Então, para volumes, a gente vai trabalhar com duas unidades principais, que é o metro cúbico e o litro. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E 1 litro equivale, então, a milésima parte de 1 metro cúbico, ou 0,001. Então, essa relação é bem importante. A gente vai trabalhar bastante com conversões de unidades de metro cúbico para litros. Então, vocês devem ir se familiarizando com essa relação. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros e 1 litro equivale a milésima parte de 1 metro cúbico. Já as unidades de tempo, a gente pode ter mais variações, mas basicamente a gente vai trabalhar com segundos, minutos, horas e dias. Então, a gente sabe que um dia tem 24 horas, 1 hora são 60 minutos, 1 minuto são 60 segundos. A gente pode ter algumas relações aí de segundos para horas ou de segundos para dias, então estão expressas ali embaixo, né? 1 minuto equivale a 60 segundos, mas se eu quiser saber quantos segundos tem 1 hora, então 1 hora tem 60 minutos e tem 3.600 segundos. Já um dia equivale a 24 horas, ou 1.440 minutos, ou 86.400 segundos. Então essas relações vão ser bem importantes aí quando a gente começar a trabalhar com as conversões de unidades. Então alguns exemplos de diferentes unidades que a gente pode utilizar para expressar a vazão. Nós temos aqui metros cúbicos por hora, metros cúbicos por dia, litros por hora, litros por segundo,
metros cúbicos por segundo e litros por minuto. Lembrando que o sistema internacional, a unidade é metros cúbicos por segundo. No entanto, dependendo do que a gente estiver medindo a vazão, a gente pode utilizar outras unidades, né? Por exemplo, se eu quero saber a vazão de um chuveiro ou de uma torneira, é muito mais fácil eu trabalhar com litros por segundo do que eu trabalhar com metros cúbicos por dia, né? Já que esses aparelhos têm uma vazão aí muito menor do que se eu for comparar, por exemplo, com a vazão de um rio. Então, quando eu estou estudando o comportamento de um rio, aí provavelmente eu posso utilizar uma vazão de metro cúbico por dia. A gente tem alguns aparelhos aí, principalmente na área de saneamento, né? Algumas bombas para transportar água, por exemplo, em edifícios, né? Do reservatório inferior para o reservatório superior. Muitas dessas bombas, os fabricantes indicam a vazão da bomba em metros cúbicos por hora. Ou outros tipos de bombas utilizados para dosar produtos químicos em estações de tratamento de água, a vazão da bomba pode ser expressa em litros por hora ou litros por minuto. Então é bem comum que na prática e no exercício da profissão futura de vocês tenham que lidar com diferentes unidades de vazão. Por isso é importante saber transformar uma unidade para outra, né? Como é que eu faço então para transformar metro cúbico por dia para litros por segundo, ou de metro cúbico por hora para litro por minuto? Então a gente vai ver a seguir como é que a gente faz essas transformações sem que a gente erre nesses cálculos. Não é tão complicado quanto parece, né? Exige só um pouquinho de atenção aí da parte de vocês. Então, antes da gente converter essas unidades, o que é importante? Lembrar sempre o que a gente está trabalhando, né? Qual que é o conceito de vazão. Então, lembrar sempre que a vazão expressa uma quantidade de líquido, um volume, que está em movimento e, portanto, passa por um ponto em determinado intervalo de tempo. Então, a vazão é volume por tempo. E lembrar também que no nosso estudo, a vazão é sempre constante, ou seja, a gente não vai estar alterando o valor da vazão ao longo do tempo. Então, isso vai facilitar bastante os nossos cálculos. Então, primeira dica, antes de vocês iniciarem esse trabalho aí de conversão de unidades. Primeira dica, a gente converte sempre primeiro a unidade de volume, né? Como a vazão é volume por tempo, eu posso ter mudança só na unidade de volume ou só na unidade de tempo, mas posso ter mudança nas duas unidades, tanto de volume quanto de tempo. Então, minha sugestão é que vocês sempre iniciem a conversão, façam primeiro a parte do volume e depois, se for necessário, façam a conversão da unidade de tempo. Então, lembrando, a gente vai trabalhar com duas unidades de volume, metro cúbico e litros. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Isso vocês têm que reforçar bastante. Lembrar sempre que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, se eu quero transformar de metro cúbico para litros, como é que a gente faz? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Então, se a minha unidade de vazão está em metro cúbico e eu quero passar ela para litros, eu vou multiplicar o meu valor por 1000. Se eu quiser fazer o inverso, se eu tiver a minha unidade de vazão em litros e quiser passar para metro cúbico, aí eu tenho que dividir por 1000, já que 1 litro corresponde a milésima parte de 1 metro cúbico. Então, alguns exemplos, né? Se eu tenho 3 metros cúbicos e quero passar esse valor para litros, então 3 metros cúbicos eu vou multiplicar por 1000, 3 vezes 1000, eu tenho 3000 litros. E se eu quiser fazer o contrário, para outro valor aqui, se eu tenho 50 litros e quero passar para metro cúbico, então 50 litros eu divido por 1000, eu vou ter 0,05 metros cúbicos. Né? Então aqui eu coloquei só a unidade de volume. Então lembrando, se a nossa vazão precisar converter volume e tempo, eu sugiro que vocês convertam primeiro o volume. Então façam essa parte inicial do volume
E depois a gente passa para a parte do tempo, que pode ser um pouquinho mais complicada, porque a gente tem mais variações. O volume a gente vai trabalhar com essas duas, enquanto as conversões de tempo exigem um pouquinho mais de atenção. Então imagine agora que eu tenho uma torneira com uma vazão de 0,10 litros por segundo. Né? O que significa essa vazão de 0,10 litros por segundo? Significa que a cada segundo que a torneira está aberta, passa por ela 0,10 litros. Então, em 1 segundo passa 0,10 litros. Se ficar 2 segundos aberta, vão passar 0,20, 3 segundos 0,30 e assim sucessivamente. Então, eu quero transformar essa vazão, que está em litros por segundo, para litros por minuto. Então, antes de eu fazer o cálculo, quero que vocês pensem, esse meu valor da vazão em litros por minuto vai ser um número maior ou menor que 0,10? Em 1 segundo, passa pela torneira 0,10 litros. Se a torneira ficar aberta 1 minuto, vai passar um volume maior ou menor do que isso? Né? O raciocínio que eu sugiro que vocês utilizem é sempre esse. Quanto maior for o tempo, né, que eu estiver medindo a vazão, necessariamente maior vai ser o volume que vai passar pelaquele ponto, pelaquela seção que eu estiver medindo. Então, se uma torneira ficar aberta 1 minuto, é claro que vai passar um volume muito maior do que se ela ficar aberta só 1 segundo. Então, quanto maior o tempo, né, o intervalo de tempo que eu estiver medindo, maior também vai ser o meu volume correspondente. Então, para transformar essa minha vazão de litros por segundo para litros por minuto, eu tenho que saber quantos segundos tem 1 minuto. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, eu tenho que aumentar 60 vezes esse meu valor de 0,10 litros por segundo. Então, fazendo a conta, eu tenho 0,10 litros por segundo, que é a vazão da minha torneira dada inicialmente, e vou multiplicar por 60, que é o número de segundos que eu tenho em 1 minuto. Como resultado, eu vou ter 6 litros por minuto. Ou seja, eu tenho um numeral, número 6, que é maior do que 0,10. Como eu aumentei o meu intervalo de tempo, né, passou por essa minha torneira muito mais água. Mas lembrando que a vazão da torneira se manteve constante. Então, dizer 0,10 litros por segundo ou 6 litros por minuto, a vazão é exatamente a mesma. A única coisa que mudou é que eu estou utilizando intervalos de tempos diferentes para expressar o meu valor de vazão. Então, se eu quisesse fazer o contrário, né, se eu quisesse transformar de litros por minuto para litros por segundo, então vale essa mesma regra. Se eu vou passar por um intervalo de tempo menor, se eu estou passando de minuto para segundo, o volume que vai passar pela minha seção, pelo meu ponto que eu estou medindo, vai ser também menor. Então, 6 litros por minuto equivale a 0,10 litros por segundo. Eu tenho um valor, né, 0,10, menor que o 6. Isso ajuda bastante, porque quando vocês forem fazer as contas de conversão, muitas vezes vocês confundem se precisam multiplicar ou dividir o valor. Então, pensar dessa maneira no intervalo de tempo ajuda a não errar qual que vai ser a operação que vocês vão ter que fazer. Então, aqui convertendo as unidades de tempo, nós temos aqui à esquerda em laranja as relações. Um dia tem 24 horas, 1 hora 60 minutos, 1 minuto 60 segundos. Então, se eu quero passar de metro cúbico para metro cúbico, metro cúbico por segundo para metro cúbico por minuto, né, eu estou aumentando o meu intervalo de tempo, então eu vou multiplicar por 60, já que 1 minuto tem 60 segundos. Se eu vou transformar de metro cúbico por minuto para metro cúbico por hora, também multiplico por 60, já que 1 hora tem 60 minutos. De metro cúbico por hora para metro cúbico por dia, multiplico por 24, já que um dia tem 24 horas.
Então, o inverso, se eu quiser transformar, então, de metros cúbicos por dia para metro cúbico por hora, divido por 24, metro cúbico por hora para metro cúbico por minuto, divido por 60, metro cúbico por minuto para metro cúbico por segundo, divido por 60. Então, sempre lembrar daquela regrinha de quanto, se eu estou aumentando o intervalo de tempo, eu vou multiplicar. Se eu estou diminuindo o intervalo de tempo, eu vou dividir. Como as unidades de tempo nós temos mais variações, então são várias as transformações possíveis, né? Eu posso querer transformar, por exemplo, metro cúbico por minuto para metro cúbico por dia. Então, de metro cúbico por minuto para metro cúbico por dia, eu multiplico por 1440, que equivale a 60 vezes 24. Então, uma hora tem 60 minutos e um dia tem 24 horas. Então, é 60 vezes 24. Né? E de metro cúbico por dia para metro cúbico por minuto, divido por 1440. Outro exemplo, né? Nós temos aí de metro cúbico por segundo para metro cúbico por hora. Então, é multiplicar por 60 e 60, que equivale a 3.600. Ou de metro cúbico por segundo, passar direto para metro cúbico por dia, eu vou multiplicar por 84.600, que corresponde ao número de segundos que eu tenho num dia. Né? Isso equivale a 60 vezes 60 vezes 24. Sugiro que vocês não tentem decorar esses valores. Né? Se eu precisar passar de metro cúbico por segundo até metro cúbico por dia, é mais fácil fazer um passo de cada vez, né? De metro cúbico por segundo para metro cúbico por minuto, depois eu passo para metro cúbico por hora, e por último eu passo para metro cúbico por dia. Com o tempo, vocês vão se familiarizando, vão ficando mais acostumados com essa relação, e aí vocês vão acabar decorando esses valores. Mas no início é interessante que não decorem, mas que façam passo a passo para irem se familiarizando com essas conversões. Então, resumindo, sempre que a gente aumentar a unidade de tempo, por exemplo, estou passando de segundos para hora, o volume que vai passar pela seção, já que vazão a gente está estudando a movimentação da água, o movimento da água. Então, quanto maior o tempo, mais água vai passar por aquele ponto. Então, se eu aumento a unidade de tempo, o valor da vazão será numericamente maior. E, de modo que se eu diminuir o intervalo de tempo, então, por exemplo, se eu estou passando de dias para minutos, o volume que vai passar por essa seção será menor. Então, o valor da vazão será numericamente menor também. Então, aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem. Então, em azul, aqui do lado esquerdo, nós temos diferentes vazões expressas com diferentes unidades e eu peço para que vocês convertam elas. Então, a primeira, transformar 20 litros por segundo para litros por hora. Depois, transformar 150 litros por minuto para litros por dia. 5 metros cúbicos por segundo para litros por minuto. 78 metros cúbicos por dia para litros por hora. 4.000 litros por hora para metros cúbicos por segundo. 48.500 litros por minuto para metros cúbicos por segundo. Então, minha sugestão é que vocês pausem o vídeo agora, tentem realizar essas conversões, e em seguida vocês conferem com o gabarito se está certo ou se acabaram cometendo algum errinho aí nas transformações. Então, aqui vocês têm as respostas, fica aí como referência para vocês compararem com o que vocês fizeram. Né? Caso tenha alguma divergência, tentem rever, ver onde é que foi o erro que vocês cometeram nessas transformações. No início é um pouquinho trabalhoso, confunde um pouco a nossa mente, mas com o tempo vocês vão se familiarizando aí com essas transformações, que como eu comentei, são muito utilizadas na prática. Não é só para pegar no pé de vocês, mas vocês precisam sim estar bem cientes de como que a gente faz essas transformações. Mais um exemplo então para encerrar. Então aqui eu trouxe alguns dados, né, reais de algumas estações de tratamento de água da região aqui de Florianópolis.
Então, nós temos a estação da Lagoa do Peri, que ela tem uma vazão de 200 litros por segundo, a estação de Jurerê, que tem uma vazão de 4.200 litros por minuto, e a estação de Cubatão, com uma vazão de 259.200 metros cúbicos por dia. Vocês podem ver que eu coloquei uma tabela aqui na direita, com a vazão de cada uma delas, e a gente pode ver que as vazões estão com unidades diferentes. Então, quero saber qual delas possui a maior e a menor vazão. Então, com unidades diferentes, a gente não consegue comparar. É preciso, então, passar todas para uma unidade comum. Eu já peço para vocês que aproveitem e calculem para cada estação dessa todas as vazões que estão faltando na tabela. Então, para todas elas, vocês devem calcular em litros por segundo, em litros por minuto, em metro cúbico por hora e metro cúbico por dia. Também, novamente, sugiro que pausem o vídeo aqui e quando vocês terminarem, vocês conferem com o gabarito que vai vir na sequência. Então, está aqui o gabarito. A gente pode ver, então, que a ETA Cubatão tem uma vazão muito superior às outras. Então, nessa estação de tratamento de água, a cada segundo são tratados 3.000 litros de água, enquanto na Lagoa do Peri a gente tem 200 litros a cada segundo, e a de Jurerê, que tem a menor capacidade de tratamento, são tratados 70 litros por segundo. Então, a gente pode ver as unidades de vazão aí para diferentes períodos de tempo e também expressas em litros e em metros cúbicos. Então, o mesmo que dizer que a Lagoa do Peri trata, a estação de tratamento de água da Lagoa do Peri trata 200 litros por segundo, equivale a dizer que em um dia a estação trata 17.280 metros cúbicos. Então, são essas as relações que vocês têm que começar se familiarizando com o estudo aí das vazões. Certo? No próximo vídeo, então, a gente dá continuidade à nossa disciplina de hidráulica.